Às vezes a gente esquece, né? Que a graça e a paz de Deus esteja com todos. Bom dia, meus irmãos amados. Feliz sábado. Que esse seja um dia maravilhoso na presença do nosso grande Deus, né? Deixa eu abrir aqui rapidinho. Pronto. Então, irmãos, sejam todos muito bem-vindos aqui. Vamos fazer desse momento um momento especial na presença de Deus, onde que nós vamos ler a Bíblia, a palavra de Deus, certo? Sem muitas delongas, que a gente já cantou, a gente já orou, eu queria começar te fazendo uma pergunta nessa manhã. Você conhece alguém que não sabe ler? Como diz na minha terra, vocês já estão percebendo aí que eu não sou carioca, né? Pastor Lucasinho ali, eu sou baiano, com um sotaque bem característico, que nem parece sotaque de baiano. O pessoal diz que eu sou cearense ou sergipano. É porque eu moro na parte nordeste ali, do sertão da Bahia, então é bem parecido com os sergipanos e cearenses. Mas o ponto é o seguinte. Lá o pessoal tem o costume de dizer que muitas das vezes quando nós não sabemos ler ou escrever, aí usa a seguinte expressão: não sabe fazer um ó com copo. Já ouviu falar fazer um ó com copo? A maioria das pessoas nunca ouviram falar o que é fazer um ó com copo. Já ouviu falar, irmã Gi, que é fazer um ó com copo? Já ouviu, Isaac? Você aí já ouviu o que é fazer um ó com copo? Pois é quando você pega um copo, coloca na folha de papel e desenha com lápis, um ó com copo. É uma brincadeira que o pessoal tem lá na minha terra. Mas o ponto é o seguinte: no Brasil nós temos muitas pessoas que muitas das vezes não tiveram a mesma oportunidade que eu e que você de aprender a ler, não tiveram acesso à educação. E às vezes a pessoa que passa por isso, ela sofre muito, porque ela tem um desejo de saber ler, de saber fazer as coisas em relação à leitura e às vezes não consegue, né? Eu imagino que é uma situação bem triste. Mas o ponto é o seguinte: você deve conhecer uma pessoa assim, eu conheço várias. Nós estamos no Brasil e infelizmente no Brasil isso é muito comum. Agora, o ponto que fica para nós aqui é o seguinte: eu conheço um irmão também, que é lá da minha terra, lá de Araci, nem tão distante, como diz o ditado, que ele também não sabe ler e também não sabe escrever. E ele consegue hoje ler a Bíblia. Como é que uma pessoa que não sabe ler nem escrever consegue ler a Bíblia? É simples. Ele me falou o seguinte, que ele sempre teve um desejo profundo, depois que entrou para a igreja, de ler a Bíblia. Mas ele não teve esse privilégio que nós estamos conversando agora. E aí ele disse que sempre se assentava na varanda da casa, na parte da tarde ou pela manhã, pegava a Bíblia que ele ganhou no dia do seu batismo e ele começava a folhear essa Bíblia para frente e para trás, para frente e para trás, para frente e para trás, mas não conseguia compreender absolutamente nada do que estava ali naquele livro. E aí ele fez isso várias vezes, e enquanto ele fazia isso, ele orava a Deus pedindo que o Senhor concedesse a ele o privilégio de ler a Bíblia. E aí acabou que em um desses dias ele acordou de manhã para fazer a sua rotina e se sentou na varanda e começou a folhear a Bíblia, a orar e a olhar a Bíblia com aquele carinho, com aquela determinação. E aí ele disse que do nada, na sua folheada, ele começou a entender o que estava escrito ali. E ele conseguiu ler a Bíblia. E hoje, se você entregar uma Bíblia para ele, ele consegue ler. Amém? O milagre foi isso. Mas o ponto é o seguinte: se você der qualquer outra coisa para ele ler, ele não consegue. Ele só consegue ler a Bíblia. E se você desenhar um ó com copo e perguntar para ele que letra é aquela, certamente ele não vai saber. Mas Deus fez um milagre na vida desse irmão e hoje ele, graças a Deus, consegue ler a Bíblia, a palavra de Deus. Mas sabe o que é pior?
do que não saber ler e não saber escrever e não saber ler a palavra de Deus, às vezes é compreender. É pior, a pessoa sabe ler, a pessoa está com a Bíblia na mão e ela não consegue entender o que está escrito. É diferente do caso desse irmão. Então nós vamos ler hoje aqui uma história que a Bíblia fala de um homem que estava com a Bíblia na mão, estava lendo a Bíblia, mas ele não estava conseguindo entender, ele não estava conseguindo compreender aquilo que ele estava lendo. Então eu convido você a abrir a sua Bíblia no livro de Atos, no capítulo 8. Abra aí comigo. Pode ser de forma digital, de forma impressa, o importante no seu computador, no Google, seja onde for. O importante é que você esteja aí com a Bíblia na sua mão, certo? Então abra aí Atos, capítulo 8. Atos, capítulo 8, versículo 26. Pastor Lucas, você pode pegar uma água para mim, por favor, meu amigo? Desculpa, gente, é porque minha garganta está realmente seca. Então, Atos, capítulo 8, versículo 26. Diz assim, ó: um anjo do Senhor falou a Felipe, dizendo: dispõe-te, levanta e vai para o lado sul, no caminho que desce de Jerusalém para Gaza. Esta se acha deserta. Ele se levantou e foi. E eis que um etíope, eunuco, alto oficial de Cândace, rainha dos etíopes, a qual era superintendente de todo o seu tesouro, que viera adorar em Jerusalém, estava de volta e assentado no seu carro, vinha lendo o profeta Isaías. Obrigado, pastor. Show. Então o Espírito disse a Felipe: aproxima-se e desse carro e o acompanha. Correndo Felipe, ouviu o homem ler o profeta Isaías e perguntou-lhe: compreendes o que você está lendo? Respondeu o eunuco: como poderei entender se alguém não me explicar? E convidou Felipe a subir e a sentar-se junto com ele. É uma história maravilhosa. O primeiro ponto é que essa história ela tem uma intervenção divina do Senhor. A Bíblia diz que Felipe estava em um certo dia, em um lugar, imagine fazendo alguma atividade, e o anjo do Senhor apareceu para ele: Felipe, ô, meu amigo, vai lá no lugar tal que vai ter uma bênção para você. Felipe rapidamente se levantou e foi. Quando ele se levantou correndo e chegou lá, ele percebeu um homem. Eu imagino que devia ser um homem com a estatura. A minha imagem do eunuco é um homem com a estatura bem forte, bem bonito, ornamentado, porque era uma pessoa que tinha um cargo importante, segundo a descrição bíblica. E esse homem estava ali em pé no seu carro, carregado por algumas pessoas, né? Porque era o costume da época. E ele estava ali lendo a Bíblia em forma de pergaminho e ele não estava conseguindo entender o que ele estava lendo. A situação desse eunuco é a mesma situação de muitas pessoas que nós temos hoje, religiosas, que vão à igreja, que leem, que cantam. Infelizmente tem a Bíblia na mão e não consegue entender. Que coisa horrível é ler a palavra do Senhor e não conseguir entender. Há muito tempo atrás, eu diria assim, uns 13 a 14 anos atrás, eu passei por essa situação e foi angustiante. Eu me lembro que eu pegava a Bíblia na minha mão, folheava ela, lia, mas eu não conseguia entender absolutamente nada. Parece-me que tinha assim uma venda nos meus olhos e no meu entendimento de que eu lia aquelas palavras, eu lia aquela mensagem e não conseguia basicamente assimilar nada do que estava escrito. Não conseguia. É horrível, irmãos, porque você quer entender o que está escrito. Quando você pega um livro, quando você assiste um filme, quando você vê um desenho, você faz alguma coisa, você quer entender o que está ali. E eu passei por isso e foi horrível. Eu imagino a situação aqui do nosso eunuco, com a Bíblia na mão, tentando ler a Bíblia
lendo a Bíblia que diga e não conseguindo entender o que estava escrito ali. Então tem alguns pontos que são fundamentais para nós aqui nessa história desse eunuco. Mas primeiro, antes de vermos isso aí tudo, nós temos que nos fazer assim algumas perguntas para entendermos de fato o que essa história quer nos ensinar. Primeiro ponto que nós temos que nos perguntar: quem era esse eunuco? É o primeiro ponto que fica aqui para nós. Segundo o que a Bíblia relata, era um homem que tinha uma posição significativa. Ele era o superintendente de todos os tesouros da rainha de Cândace ou de Sabá. E aí o que fica para nós aqui é que era uma pessoa que era o responsável por administrar o tesouro desse reino. Ou seja, era alguém que tinha uma função muito importante dentro daquele reino. Afinal de contas, às vezes a gente até brinca que quem é o responsável não é o chefe ou o presidente ou aquela pessoa que tem um cargo maior. Se dizem pelos fundos que quem é o responsável é a pessoa que comanda o quê? O dinheiro, né? Então era um homem que tinha uma relevância importante naquele reinado ali. E ele, segundo a Bíblia, não fala qual era o nome desse homem. Eu tentei pesquisar para ver se a tradição dizia alguma coisa a respeito do nome dele, mas também não se afirma nada a respeito do nome dele, só se sabe que era o eunuco. E a gente conhece a história como a história do eunuco de Felipe? Isso, a história do eunuco de Felipe que está na Bíblia no capítulo 8 de Atos. E o ponto que fica para nós é, segundo a Bíblia, era um eunuco. O que é um eunuco biblicamente se falando? Biblicamente se falando, o eunuco era uma pessoa que era escolhido para tomar conta da casa do rei, principalmente das esposas do rei, ou que recebia algum cargo importante e que estava transitando o tempo todo ali no palácio, do qual os reis dependiam ali para a administração de suas casas. Aí, irmãos, o que é que acontecia? Esses eunucos, eles tinham acesso direto às esposas, às concubinas e às mulheres desses reis. Então, o que é que os reis faziam? Eles castravam esses homens que recebiam essas posições importantes e significativas, e esses homens não tinham família e também não podiam mais reproduzir pessoas, porque tinham seus órgãos ali castrados, infelizmente. Possivelmente, não posso assim afirmar, bater o martelo e dizer, Daniel fazia parte desse grupo de pessoas eunucas, certo? Porque a Bíblia não fala, não menciona nenhuma vez que Daniel tinha o quê? Esposa, família. A gente só acompanha a história dele, mas a Bíblia não demonstra em nenhum momento aparecendo algum personagem, ou dando a entender que às vezes a Bíblia não menciona, mas ela dá a entender que se tem um familiar ali presente, né? Como, por exemplo, quando Jesus está ali conversando, e aí os discípulos falam, a sua família, a sua mãe, os seus irmãos estão aqui. Ou seja, falou que Jesus tinha família, mas os irmãos estavam ali. Não disse quem era, mas falou que era a mãe e os irmãos. Mas a Bíblia não tem nada a respeito disso de Daniel. O que nos leva a entender, eu não posso bater o martelo para afirmar isso, mas é uma evidência forte de que Daniel possivelmente tenha sido um eunuco. E o ponto é também que quando Daniel ele é jogado na cova dos leões, você não vê o relato da Bíblia dizendo assim, Daniel e a sua família. E geralmente era isso que acontecia. E quando os oficiais que conspiraram contra Daniel foram jogados na cova dos leões, foram os oficiais e sua família. Isso também é uma evidência forte para nós dizermos isso. Mas o ponto é, e ele também tinha um cargo importante. O ponto que fica para nós é que, possivelmente, Daniel tivesse sido um eunuco, mas aqui a história desse eunuco já fica registrado claro de que ele era alguém que tinha essa posição importante, mas ele, infelizmente, tinha passado por esse processo doloroso, porque na época a medicina não era tão avançada como se é hoje. Então, imagine como é que era fazer esse tipo de cirurgia naquela época. Pense o sofrimento que esse homem passou. Mas aqui não é o ponto que nós ficamos aqui. Então nós basicamente já sabemos aqui quem é esse homem. Um homem importante
E segundo o relato bíblico, o que é que ele está fazendo nesse episódio? A Bíblia diz que esse homem saiu da sua terra, uma terra bem distante, da qual não se tinha carro, não se tinha ônibus, não se tinha transporte público como a gente usa hoje. E esse homem saiu de sua terra bem longe, bem distante, ali no meio do sol, da chuva, talvez com perigo de ser morto com feras. E esse homem saiu de longe e ele veio a Jerusalém, segundo o relato da Bíblia, fazer o quê? Adorar. Ele veio da sua terra distante para adorar o nosso Deus. Isso significa então que esse homem era um homem que tinha interesse na palavra. Esse homem era um homem que ouviu falar do Deus de Israel, esse Deus todo-poderoso que nós conhecemos, que abre mar vermelho, que um amigo está morto, ele olha para o túmulo e diz assim: sai para fora, meu filho. E o morto ressuscita. Esse eunuco ouviu falar desse Deus maravilhoso, do qual eu e você conhecemos. E isso despertou nesse eunuco o interesse de ir a Jerusalém adorar. Possivelmente também fosse um dia de festividade. Não podemos dizer qual dia, qual festividade era, não se tem registrado, pelo menos na Bíblia, qual festividade estava acontecendo em Jerusalém, mas por que nós podemos dizer que era uma festividade? Porque isso era comum. As pessoas vinham de todos os cantos do mundo a Jerusalém adorar o nosso Deus. Amém, irmãos? As pessoas precisam sair das suas casas para ir na casa do Senhor adorar o seu nome. Nós estamos privados de fazer isso nesse momento, né? Nós estamos adorando na nossa casa. Amém por isso, porque ainda não temos o privilégio de adorar na nossa casa. Mas o ponto é que isso está fazendo muitos irmãos sentir falta, aquele desejo de estar na igreja, de abraçar os irmãos, de ter aquele contato pessoal. Mas nós estamos vivendo uma situação que nós estamos tendo que nos adequar a isso que nós estamos vivendo. Mas a Bíblia deixa claro que isso era um costume muito prático que as pessoas nos dias da Bíblia tinham, de sair da sua terra para vir a Jerusalém adorar o nome de Deus. E foi isso que esse eunuco fez. Ele saiu da sua terra e veio a Jerusalém adorar o nome de Deus. E detalhe, ele saiu com o objetivo de adorar. E ele alcançou uma coisa maravilhosa quando nós adoramos, que é a salvação em Jesus Cristo. Agora, o ápice dessa história, irmãos, é quando Felipe chega, que ele vê essa comitiva importante, e nós temos que pensar que era uma comitiva que tinha com esse homem, já que esse homem era um homem importante, ele não estava ali só, com certeza tinha muitos servos ali ao redor dele que estavam o servindo, e eu imagino que ele estava ali com 4 homens, 2 na frente, um atrás, e segurado ele ali sentado nesse carro, e os homens conduzindo essa carruagem, e de repente Felipe corre um pouquinho para frente, se aproxima, começa a observar que aquele homem estava com a Bíblia na mão. Para mim é o ápice da história. E aí de repente Felipe faz uma pergunta muito assim sábia. Ele pergunta: você compreende o que você está lendo? E a resposta que sai da boca do eunuco é, de certa forma, uma resposta assim que traz para nós um peso, uma responsabilidade e uma cobrança muito grande. Como assim, pastor? É só você analisar a pergunta que Felipe faz e a resposta que sai da boca do eunuco. O eunuco diz assim: não estou entendendo. E como eu poderia entender se alguém não quer? Não me explicar. Irmãos, essa palavra que sai da boca do eunuco é forte, viu? Para mim e para vocês. Por quê? Como as pessoas do nosso mundo, como elas vão conseguir entender sobre Deus, aprender sobre Deus, buscar o caminho da salvação se não tiver ninguém que explique? Como elas vão chegar ao entendimento da verdade se não chegar ninguém lá para apresentar essa verdade para ela? E aí eu já vou logo falando sobre mim e sobre você também.
se alguém não tivesse ido até você, lhe procurar, lhe oferecer assim, você aceita tomar um estudo bíblico, ou feito uma pesquisa, ou um irmão, ou um primo, ou uma tia, ou um esposo, que lhe ofereceu o estudo bíblico, ou lhe convidou para uma programação da igreja, como você teria aceitado a mensagem adventista se isso não tivesse acontecido? Bem, nesse momento, pastor, como é que nós vamos fazer o trabalho missionário? Como é que eu posso oferecer estudo bíblico para as pessoas? Como é que eu vou falar o amor de Jesus? Se está tudo parado. É verdade, nós estamos parados. Só que o seguinte, a obra ainda não parou, irmãos. Amém? Se você crê nisso, diga aí nos comentários, glória a Deus, que a obra não parou e não vai parar. Porque ela não pode parar, irmãos. Bem, nós estamos com acesso hoje a um celular, ao computador, ao tablet. Nós podemos falar do amor de Jesus, mesmo aí parado onde você está, meu irmão. Sabe o que foi que essa pandemia trouxe para nós? Ela trouxe algumas novidades que nós não estávamos acostumados. Vamos lá. Às vezes nós encaramos como se fosse uma maldição, mas o negócio também pode ser uma bênção. Veja só. Em todas as semanas de oração ou de evangelismo da Semana Santa, será que nós já conseguimos alcançar, foi 25 mil, né? 25 mil decisões? Porque foi isso que aconteceu com a semana que o pastor Luiz Gonçalves falou. Foram 25 mil decisões de pessoas que disseram, naquele apelo que ele fazia, eu aceito. Eu aceito o quê? Ele mesmo falou naquela semana, ser batizado. 25 mil pessoas, irmão, é muita gente, meu povo. Se 25 mil pessoas aceitaram essa mensagem, isso quer dizer que no mínimo nós tivemos aí um pico de mais de 100 a 80 mil pessoas aí escutando, se é que não teve até mais. Eu posso até chegar aos milhares, ou até passar dos milhares, porque só a TV Novo Tempo com certeza conseguiu aí chegar a esses milhares. Aí você junta aí a rádio, você junta aí o Facebook, junta aí o YouTube, junta aí o Instagram, junta todas as redes sociais, todo mundo acompanhando diferente. Será que quantas milhões de pessoas não conseguiram ouvir a mensagem da palavra de Deus? Agora, sabe como tudo isso começou, irmão? Começou assim, pastor Lucas, o senhor vai receber um link aí, ó, envia para o pastor Maico, e de lá ele vai enviar para não sei quem, para não sei quem, para não sei quem. E aí começou assim. E a galera foi compartilhando e falando. Quando a gente foi ver, no final da semana, 25 mil pessoas tomaram a decisão. E aceitaram Jesus como Salvador. E disseram que querem batizar. Nós estamos com algumas dificuldadezinhas para batizar todos? Estamos, mas vai dar certo. Daqui até o final do ano nós vamos batizar todo mundo, é mesmo, irmão? E aí... é o que está aqui nessa história. Como o eunuco ia aprender sobre Jesus se Felipe não tivesse ido lá? Como as pessoas vão aprender sobre a mensagem de salvação se tu, abençoado de Deus, não falar para essa mensagem? Então a cobrança que sai do lado do eunuco é justamente essa. Como eu vou entender se ninguém me explicar, amado? É uma cobrança, irmãos. A turma de fora aí, ó, daqui da vizinhança está cobrando, para mim e para você. Como eu vou entender a mensagem da salvação se ninguém for me falar? Como nós vamos entender essa mensagem maravilhosa se não vier ninguém aqui para me explicar? E esse é o ponto que fica para nós, para mim, é o ápice dessa história, quando ele faz esse clamor a Felipe, e ele ainda convida, sobe aqui, amado. Irmãos, esse trabalho que essa história narra é um trabalho do Espírito Santo, porque Felipe não foi fazer a pesquisa, Felipe não saiu perguntando se queria ou não, Felipe só estava ali presente e usou um método também muito bom, que é o método do se questionar, e ele questionou aquele eunuco, você está entendendo o que você está lendo? E ele disse não. E isso trouxe uma bênção dentro dessa história. Que aí Felipe sobe, o eunuco diz, então sobe aqui, meu filho, vem aqui me explicar o que é isso aqui, que eu estou lendo esse negócio aqui, eu não estou conseguindo entender.
Fala para mim, de quem é que esse homem está aqui falando? Ele estava lendo Isaías 53. Ele está falando de si mesmo? Ou ele está falando de outra pessoa? Você pode continuar aí depois do relato bíblico, até o verso 40, que a Bíblia vai continuar narrando para nós. E aí Felipe sobe, e Felipe começou a dar o que, irmão? Olha para mim, amado. Para aí tudo que você está fazendo, que eu quero falar uma coisa para tu agora. Felipe começou a dar esse enuco, sabe o quê? Um estudo bíblico. Eita, meu Deus do céu, o pastor teve irmão aí que caiu agora duro. Irmão, deu um estudo bíblico. Nós estamos precisando de pessoas que deem estudos bíblicos, irmão. Pessoas que façam visitas, pessoas que falem do amor de Jesus, pessoas que tenham a preocupação de chegar no reino dos céus, mas chegar com a turma inteira do mundo, se possível, levar a galera inteira no braço. Nós não podemos querer chegar no céu só. Nós temos que ter a preocupação de levar as pessoas conosco. E aí, Felipe começou a lhe dar um estudo bíblico, a gente não sabe se foi de 1 hora, se foi de 2, quais temas ele falou, a gente não sabe de nada disso. Não sabemos quanto tempo foi, quais temas ele apresentou, eu só sei que dessa passagem da Escritura, Felipe lhe apresentou a quem? A Jesus Cristo. E isso foi suficiente para aquele eunuco. E aí quando o eunuco viu isso, que ele viu assim, olha ali na frente, ó, tem um rio ali, está correndo água, é o seguinte, o que é que me pede agora de ser batizado? O fundo. O que é que me pede agora de ser batizado? E aí, Felipe diz assim, rapaz, só tem uma coisa que te impede de ser batizado. O que, meu senhor? Me diga aí que eu vou resolver agora. Se tiver alguma coisa na minha vida que esteja me impedindo de eu me batizar, eu resolvo agora e eu quero ser batizado. E aí Felipe falou assim para ele, só tem uma coisa, amado. O que? Me diga. Se você não crê, tu crê? Ele disse, eu creio. E aí Felipe disse, então você vai ser batizado agora em nome de Jesus. Aí a Bíblia diz que eles desceram aquela água, Felipe o batizou e ele foi acrescentado ao número de pessoas que vão ser salvas. Amém? E quando nós chegarmos lá no céu, nós vamos gritar assim, negrão abençoado, olha aqui para mim, tu é o eunuco lá de Felipe? Sou, irmão, vem aqui que eu dar um abraço. Vai poder abraçar lá, não vai ter doença não, viu, irmão? Não vai ter negócio de coronavírus não. Nós vamos poder abraçar uns aos outros, estar ali em contato eterno, em união e alegria. E é isso que espanta. Por que espanta? Quanto tempo Felipe passou dando estudo bíblico para esse irmãozinho? Não sei. Eu só sei que o irmão decidiu e eu só sei que Felipe batizou. Amém? Talvez eu esteja falando com uma pessoa nessa manhã que ainda não tomou a sua decisão pelo batismo. Ou que já tomou a decisão pelo batismo, mas que essa circunstância que nós estamos vivendo está impedindo. Mas, irmão, eu quero falar uma coisa para você nessa manhã. Nós temos que ser pessoas decididas como o eunuco foi. Observe que o eunuco não colocou barreira. Ele não disse assim, não, eu não vou me batizar porque eu ainda fumo, pastor. Ele disse isso? Não. Não vou me batizar não, pastor, porque eu uso brinco. Não vou me batizar não, porque eu gosto de usar maquiagem. Tu acredita que tem gente que fala isso? Não vou me batizar não, pastor, porque eu ainda trabalho dia de sábado. O eunuco não disse nada, irmão. Ele praticamente foi pulando num tanque, dizendo assim, vem cá, Felipe, me batiza agora. Colocou o Felipe na parede, irmão. Pastor, se nós encontrar gente assim para batizar todo dia, glória, que seria. Já pensou? Gente que pressiona assim, pastor, me batiza agora, eu não quero conversa não, eu quero batizar agora. Nós estamos vivendo dias, irmãos, em que as pessoas estão começando a fazer isso, sabia? As pessoas estão com sede. Esse não é o momento de nós ficarmos assim tristezinhos, não, desanimados não, sabe, amado? É o momento de nós aproveitarmos a oportunidade. Se você tem a oportunidade de mandar uma mensagem, mandar um vídeo, mandar um convite, esses linkzinhos que a gente passa, que a gente faz esses programas aqui na igreja, esses cultos, aí a turma pensa assim, não vou ver não. Tu não sabe como o pastor Lucas sofreu para estar aqui fazendo essa programação, o cenário que ele montou. Tu não sabe, irmão. Tu não sabe como é difícil fazer esse tipo de coisa, não. Eu também não sabia, não. Estou descobrindo agora. É uma luta, viu, irmão? Dá trabalho. E é tudo preparado com muito amor, muito carinho para você.
para que você não fique aí na sua casa sem fazer absolutamente nada. Então olhe para mim agora que eu quero concluir. Deus está te chamando. Deus está te chamando. Se você já é adventista batizado, Deus está te chamando para você ir como Felipe foi. Para você ensinar como Felipe ensinou. Se você ainda não tomou a sua decisão, não é batizado não, filho. Então Deus está te chamando para você ir como o eunuco foi. Para você descer naquela água como o eunuco desceu. E é sem conversa. Eu já quero chamar um aqui que já tomou a decisão dele também. Chega mais aqui, Isaac. Vem cá, meu filho. Chega aqui pertinho de mim, irmão. Tem um irmãozinho que tomou uma decisão hoje, em nome de Jesus, irmão. Aqui, ó. Esse aqui é meu irmão Isaac. Está decidido pelo batismo. Amém? Diga para mim aí, amém. E é isso que nós precisamos, né, Isaac? Você queria falar alguma coisa para o povo, Isaac? Ou eu sei se ele é tímido. Só falar que eu estou muito feliz pela decisão. E vai ser uma nova experiência para mim. Amém, irmãos. Ó, não esquece de orar pelo Isaac. Eu fui lá na casa dele buscar ele hoje. Ele falou, pastor, meu Deus. É assim mesmo. Falei, é assim, Isaac, eu passei por isso. Quando nós tomamos a decisão, assim mesmo nós ficamos naquela insegurança, porque uma voz diz assim, vai, a outra diz não, fica. O eunuco ouviu a voz do vai e foi. O Isaac também ouviu essa voz, amém? Amém. Você precisa ouvir essa voz. Para aqueles que já são batizados, agora o apelo de Deus é, vai meu filho, envia os links, envia as mensagens, fala do meu amor. Para de perder teu tempo falando de Bolsonaro. Para de perder teu tempo falando de Lula. Para de perder teu tempo falando de coronavírus, amado. Fala do Evangelho, que é o poder de Deus para libertar as pessoas. Posta nas suas redes sociais mensagens de esperança, amado. Esquece esse negócio de Bolsonaro, de Lula, de coronavírus. O mundo precisa de esperança. E a esperança só está no Evangelho de Jesus Cristo, amém? Quantos aqui aceitam? Digam amém aí com as suas mãos, que eu quero orar por você agora nesse momento pela sua decisão. Ore comigo, feche os seus olhos. Querido Deus, maravilhoso Pai, nesse momento, Senhor, nós nos decidimos ao seu lado. Nós entregamos a nossa vida em suas mãos. Porque, Senhor, nós queremos ser esses missionários como Felipe foi. Nós também queremos ser, Senhor, filhos que aceitam o seu Evangelho como o eunuco aceitou, Pai. Que essa mensagem de esperança, de amor, que foi alcançada, que nos alcançou, que alcançou o eunuco, que alcançou o Isaac, que possa alcançar essa pessoa que está aí do outro lado na tela, Pai. Que o seu Espírito Santo esteja com cada um de nós. E que o Senhor nos dê, por favor, um ótimo sábado na sua presença, em nome de Jesus. Amém. Bom dia, meu irmão. Que a graça e a paz de Deus seja contigo e que Deus te abençoe, tá bom?